Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Vencer o Desamor, de 2 de janeiro a 6 de janeiro de 2023. Nessa semana, Lino mata Calisto e descobrimos que ele é um abusador. Olga acaba fracassando na sua tentativa de reconquistar Álvaro e ele decide se separar dela. Tadeu vê Ariadna e Álvaro se beijando. Eduardo tenta fazer de tudo para reconquistar Ariadna, mas não consegue. E mais, Olga e Bárbara flagram Ariadna e Álvaro fazendo amor. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, peço que deixem seu like e se inscrevam-se no canal para não perder nada. Vamos lá. Segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. Gema pergunta a Bárbara onde que Joaquim guardou os papéis dos casos de violações. Lino diz a Bárbara que se ela precisar de ajuda, irá apoiá-la. Bárbara diz que não sabe onde estão esses documentos, mas que seu marido a falou sobre um porão. Eduardo vai à escola de Tadeu para vê-lo. Ariadna fica surpresa com a presença do homem ali, pois ele chegou sem avisar. Tadeu pergunta ao pai se ficará com eles na casa de sua avó. Eduardo diz que não e os convida para comerem algo. Tadeu diz que o ama muito e aceita ir. Romena diz a Gael que está feliz por ele ter sido contratado na empresa. Daphne se comunica com sua mãe e diz que continua noiva de Gael. E Bárbara, mesmo não gostando da ideia, está os deixando em paz. O diretor da escola diz a Bárbara que devido à gravidez de Gema, ela não poderá fazer atividades físicas. E será bom ter mais repouso e não ficar cansando tanto. O diretor orienta a Bárbara de tudo o que ela deverá fazer para ajudar a Gema durante a gravidez. Hilda questiona a Jimmy como é a menina que ele está gostando. Jimmy diz que ela é muito bonita e estudiosa. Álvaro comenta com Bruno que ontem dormiu com Olga, mas se sentiu incômodo, pois não para de pensar em Ariadna. Bruno diz que infelizmente não pode ter tudo na vida. Linda está no hospital, muito mal, e pergunta à enfermeira do esposo. A enfermeira pede a Linda que se concentre na recuperação, e Eduardo virá logo, em breve. Bárbara pede a Gema que estude e se cuide. Jimmy convence Gema a perdoar Pedro. Jimmy diz a Gema que ela é a melhor de todas. O importante é que ela esteja bem. Jimmy dá um beijo na namorada. Ariadna diz a Eduardo que precisa de dinheiro para os gastos, pois seu salário é muito baixo e ele precisa depositar uma pensão para Tadeu. Bárbara fica super feliz com a chegada de Eduardo. Jimmy e Gema namoram. Jimmy diz que se encanta em tê-la perto dele para abraçá-la e estar com ela. Gema diz que sente o mesmo e gosta muito de estar com ele. Jimmy toca na barriga de Gema e pergunta como se sente em saber que será mãe. Gema diz que é uma emoção muito boa, por saber que ali dentro de seu ventre tem uma criança. Eduardo diz a Bárbara que pretende ficar por ali e quer se reaproximar de Ariadna para resolver todas as coisas e quem sabe eles se reconciliarem. Bárbara comunica a Eduardo que Daphne e Gael estão namorando. Eduardo critica a mãe por permitir isso. Bárbara diz que não irá se meter entre Gael e Daphne. Ariadna diz a Tadeu que irá sair e o pai dele irá cuidar dele um pouco. Bárbara apresenta Lino para Eduardo e diz que esse é o novo inquilino. Lino diz que é um bom amigo, que está ali para ajudar a Bárbara no que precisar. Eduardo não gosta muito da relação de Lino com sua mãe. Bárbara diz a Eduardo que vai chamar os irmãos dele para jantarem essa noite, em especial a chegada dele. Olga diz a Álvaro que Bárbara os convidou para jantarem essa noite na casa dela, devido à chegada de Eduardo. Álvaro diz que não se dá muito bem com Eduardo, mas irá. Descarada, Olga comenta que às vezes ele até volte com Ariadna, igual aconteceu com eles. O diretor da escola pede aos alunos que respeitem Gema pelo estado dela. Olga se despede de Álvaro, até se encontrarem à noite. Álvaro diz a Bruno que Eduardo está aí no México e está preocupado com Ariadna em relação à volta de seu irmão. Bruno pede a Álvaro que deixe Ariadna resolver sua vida como quiser. Ariadna vai à delegacia para saber mais das investigações contra Calisto. Ela descobre que ele foi denunciado por maus tratos físicos e psicológicos. Olga comenta com a amiga que está avançando cada vez mais na sua conquista a Álvaro. Nojenta, Olga diz à amiga que Ariadna é uma estúpida. O delegado diz a Ariadna que uma moça denunciou Calisto por abuso e ele esteve preso, mas como a moça que disse não compareceu presencialmente, ele foi solto.
Ariadna pergunta ao delegado se não sabe de algum familiar de Calixto, pois descobriu que ele tem um primo tão perigoso quanto ele. O delegado diz que ele está na cidade, mas está supervisionando Calixto. Ariadna sai. Lino a observa. Eduardo diz a Daphne que não entende como seu irmão se meteu com ela, que é filha da amante de seu pai. Gael diz a Ariadna que Romeu disse o nome de um suposto primo de Calixto e dirá a ela hoje à noite, no jantar familiar. Bárbara diz a Lino que essa noite fará um jantar para toda a família e ele não poderá estar. Lino, descarado e manipulador, faz Bárbara deixá-lo jantar com a família dela. Além disso, ele conta a Bárbara que está organizando a viagem deles para Paris. Gemma se despede de Jimmy na escola e vai embora. Pedro convida Jimmy para sair com outros amigos. Calixto se comunica com Lino, que é seu cúmplice, e conta a ele que tem uns caras o vigiando. Lino pede que ele saia do apartamento dele, sem ninguém vê-lo. Ele diz que descobriu que Joaquim guardou alguns documentos em um porão, que pode incriminá-los. Calixto ameaça Lino de contar tudo o que sabe sobre ele, caso ele seja pego pela polícia. Jimmy anda com os amigos. Pedro e outros meninos zombam de Jimmy, porque dizem que ele será o papai do filho de Gemma. Anoitece. Bárbara pede a Gemma que a ajude a organizar o jantar. Está muito feliz por Eduardo estar em casa. Bárbara conta a Gemma que começou uma relação com Lino. As duas comemoram. Bárbara pede a Gemma que ela mantenha segredo em relação a isso. Tadeu pergunta a Ariadna se ela voltará com seu pai e se viverão os três juntos. Ariadna diz a Tadeu que depois dos dias que Eduardo ficou afastado deles, não será mais como era antes. Tadeu pede à mãe que não se preocupe e tudo ficará bem, pois ele cuidará dela. Calixto sai do seu apartamento e anda pelas ruas, aproveitando que não tem ninguém. A polícia o encontra. Calixto corre o máximo que pode e consegue para despistar a polícia. O homem consegue se esconder dos policiais. Calixto liga para Lino e diz que irá até a casa de Bárbara e pede a ele que o ajude, pois senão contará tudo o que sabe dele. Lino pede a Calixto para não ameaçar e vai a um edifício em construção que fica em frente ao parque, e lá é um bom lugar para ele se esconder. Lino inventa a Bárbara que terá que sair para assinar a venda de um quadro para um cliente. Bárbara se reúne com toda a sua família para celebrar por estarem juntos. Eduardo pergunta do romance de Gael e Daphne para provocá-los. Olga diz a Eduardo que Álvaro gosta muito dele e jamais faria algo para ofendê-lo. Eduardo diz que Olga tem razão e os falcões são assim. Bárbara pede a Eduardo que pare de provocar Gael e Daphne. Olga conta a Bárbara que seu bebê será uma menina. Bárbara fica muito feliz. Olga diz a Bárbara que sua filha se chamará Lúcia, em homenagem à filha dela que morreu. Lino se encontra com Calixto, seu primo, e pede que ele saia da cidade, pois não tem dinheiro para ele sair do país. Calixto questiona como ele não conseguiu tirar nenhum dinheiro com Bárbara. Lino diz que está vigiando Ariadna e descobriu que ela o está investigando, e já descobriu sobre Medusa e Regina, que foram as mulheres que eles abusaram. Lino diz que talvez possa ficar ali e se apaixonar por Bárbara. Bárbara agradece a Olga por colocar Lúcia como nome na filha dela. Gael e Álvaro não gostam dos comentários de Eduardo. Olga diz que não está totalmente de acordo com as opiniões de Eduardo, mas diz que uma mulher nunca estará completa sem um homem ao lado. Ariadna não gosta do comentário dela e sai da mesa. Lino pede a Calixto que assuma a culpa de tudo que ele fez, para ele se livrar de tudo e começar uma nova vida. Calixto se nega. Para não ir para a cadeia, Lino dá um tiro em Calixto e mata o primo. Terça-feira, 3 de janeiro. Olga pergunta a Ariadna por que está tão incomodada com o que falaram. Ariadna diz que não entende como ela pode ser tão imprudente e insensível de falar assim na frente de Daphne e Gael. Ariadna diz que Olga está equivocada, pois ela, Daphne, Gemma e Bárbara conseguiram viver sem nenhum homem. Bárbara diz que está de acordo, que elas quatro foram muito bem, estando juntas, sem nenhum homem. Eduardo se aproxima de Ariadna e tenta beijar a mão dela para fazerem as pazes, mas ela não o deixa. Jimmy chega em casa bem tarde. A mãe dele pergunta por que ele chegou a essas horas. Jimmy diz que estava no parque. Hilda diz a Jimmy que ficou sabendo de uma moça que está grávida na escola dele e pergunta quem é. Enquanto isso, em Los Angeles, Linda está muito debilitada no hospital e pede à enfermeira para ver seu esposo.
A enfermeira diz que irá ligar para ele. Lino se junta a Bárbara com sua família. Eduardo fica incomodado com a presença dele ali. Gael propõe a Olga para fazerem um chá de bebê junto com o de Gema. Olga se nega a fazer isso, já que seus amigos e os de Gema são diferentes e seria incômodo. Hilda diz a Jimmy que fica muito tranquila que ele não esteja envolvido com meninas assim, que estão grávidas. Jimmy se incomoda pelas palavras da sua mãe. Hilda diz a Jimmy que ele está crescendo e ficando homem, e é melhor não se desviar em algo e sempre se comportar com a namorada. A enfermeira diz a Linda que não conseguiu se comunicar com Eduardo. Linda sofre ao saber que Eduardo a abandonou. Ariadna pergunta a Eduardo como se atreveu a dizer a Tadeu que eles vão ficar juntos, já que ela não quer voltar com ele e quer apenas como pai de seu filho. Eduardo diz que irá demonstrar a ela que se transformou em outro homem. Ariadna diz que se ele cuidar de Tadeu e se esquecer dela, já fica satisfeita com tudo isso. Eduardo pede a Ariadna que não se preocupe, pois irá embora em breve. Gael e Daphne vão ao quarto ver as crianças. Gael pede a Daphne para saírem um pouco para algum lugar. Daphne se nega em deixar os filhos sozinhos para sair com ele. Gael fica triste e pergunta a Daphne se ainda pensa em Nestor, que já morreu. Gemma está muito apaixonada por Jimmy e passa o tempo todo conversando com ele pelo celular. Daphne pede a Gael que não pense isso, já que Nestor já morreu e não tem como ele competir com o morto. Gael diz que discutindo desse jeito não vão se entender de nenhum modo e pede para falar em outro dia. Jimmy conta a Gemma que estão zombando dela. Olga beija Álvaro e diz que quer estar com ele. Álvaro pede tempo. Olga fica triste por Álvaro a rejeitar e não querer fazer amor com ela. Álvaro pede apenas para dormirem abraçados, para se sentirem como antes outra vez. Álvaro abraça Olga. Intrometida, Bárbara repreende Ariadna por ter discutido com seu filho. Ariadna diz a Bárbara que Eduardo acabou com o amor que ela tinha por ele e agora tem que aguentar as consequências. Velha boboca, Bárbara reclama com Ariadna por cobrar uma pensão de Eduardo e a acusa de querer tirar tudo do seu filho. Ariadna diz que está contando os dias para ele e seu filho irem embora dali. Amanhece. Bárbara e Lino saem do banco. Bárbara está feliz por enfim ter conseguido a pensão de Joaquim e agradece a Lino por ter vindo com ela. Bárbara conta a Lino que Ariadna, ultimamente, é muito desconfiada e até nele não confia. Lino aconselha a Bárbara a fazer uma viagem para se manter uns dias longe de Ariadna. Eduardo comenta com um amigo que não quer saber nada de Linda, por agora, e quer ir aos poucos tentar reconquistar Ariadna. Ariadna comenta com Cassandra que fica de coração partido em ver Olga e Álvaro juntos e não gosta nada de Eduardo. Lino leva a Bárbara até uma livraria para passarem um momento juntos. Ela pede para eles tirarem uma foto, mas Lino se nega. Eduardo liga para Gael e pede para se encontrarem com Álvaro na hora do almoço, para falarem de algo pendente. Lino mostra a Bárbara um livro que mostra a Catedral de Paris. Álvaro chega até o restaurante para falar com os irmãos. Eduardo reclama com Álvaro por querer derrubar a casa de sua mãe para construir um edifício no lugar. Álvaro diz que a ideia é que os que compartilharem a casa tenham seu próprio espaço. Eduardo se opõe. Álvaro diz que não fazia de todo jeito, pois a maioria concorda. Eduardo não aprova. Álvaro diz a Eduardo que ele foi embora deixando tudo, que diz se importar agora, e perdeu tudo que era dele por deixar abandonado. E já ele, irmão dele, fez o que um verdadeiro homem faz, que é dar atenção e cuidado à sua família. Eduardo, ao ouvir isso, fica nervoso e tenta agredir Álvaro, mas Gael o impede. Bárbara agradece a Lino por trazê-la para passear e diz que foi muito agradável. Lino diz a Bárbara que ela não tem nada que agradecer e somente quer agradar ela, pois merece isso e mais. Ariadna diz a Cassandra que Gemma vai ajudar a Bárbara a procurar os documentos de Joaquim, que não sabem sequer onde estão. Regina liga para Ariadna e diz que viu o homem que abusou dela. Ariadna se preocupa. Álvaro diz a Eduardo que, ele querendo ou não, eles vão construir o edifício. Eduardo diz a ele que o que importa é que ele está de volta, disposto a conquistar Ariadna, pois continua a amando. Ariadna pede a Regina que se acalme, pois pode ser que ela tenha apenas pensado ou imaginado isso, devido ao trauma. Regina diz que tem certeza que é ele, o Horácio. Ariadna diz a Regina que esse homem não pode fazer nada com ela, já que elas estão investigando esse criminoso.
Anoitece. Gael e Daphne vão a um evento na empresa. Romena diz que apesar de tudo que passaram, gosta muito deles e agradece a eles por tudo. Eduardo pergunta a Ariadna por que nunca disse que um homem a atacou. A Ariadna diz que os violadores aproveitam o momento que uma mulher está só para abusar. Ari diz que está investigando um criminoso que fez mal a muitas mulheres. Daphne não gosta muito ao ver Gael e Romena tão próximos e se divertindo. Eduardo diz a Ariadna que ela está correndo muito perigo com essa investigação que está fazendo. Ariadna agradece pelo conselho. Eduardo pede que ela pense e pare de se arriscar. Bárbara diz a Lino que não sabe onde estão os documentos do seu marido e depois da morte dele se deu conta que foi muito controladora e não pôs suficiente atenção e pensava que era a mulher perfeita. Lino diz que todos têm defeitos, e isso os faz mais humanos, e não procura a perfeição em uma mulher, e sim como ela é. Eles se beijam. Romena se diverte com seus amigos. Daphne está cuidando dos filhos e escuta Gael dizendo aos amigos que quer trabalhar em Miami. Bruno encontra Álvaro na empresa e pergunta o que faz ali até essa hora. Álvaro diz que Olga quer voltar a tudo como era antes, com ele. Bruno aconselha ele a ter uma família com Olga. Álvaro diz que ele tem razão, e ele ou faz isso ou renuncia a tudo de uma vez. Uma mulher faz um escândalo na escola, falando de Gemma ser indecente por estar vindo da escola estando grávida. Gemma fica chateada e abraça Jimmy. O bebê de Daphne acaba engasgando com o leite. Ela se preocupa ao ver ele com febre e sai para procurar Gael, para levá-los ao hospital. Daphne grita por Gael, mas sai ao perceber que ele está se divertindo muito com os amigos e nem sequer se importa com eles. Gael procura por Daphne. Álvaro diz a Olga que eles vão estar juntos outra vez e devem reacender essa chama que se apagou. Álvaro beija Olga. Olga tira a camisa de Álvaro. Quarta-feira, 4 de janeiro. Álvaro e Olga quase fazem amor, mas Álvaro diz que não vai conseguir, pois seu corpo não reage igual antes, e sente muito. Olga pede para aproveitarem um final de semana sozinhos. Álvaro aceita. Jimmy diz a Gemma que irá defendê-la de todos que a maltratar, devido à gravidez dela. Os dois se beijam. Jimmy diz que a ama e quer sempre estar com ela. Gemma diz que também, e o beija. Daphne diz a Gael que seu bebê está muito mal e com febre, e vai ir embora. Os amigos de Gael o chamam para a festa, mas ele diz que vai levar Daphne no hospital. Ariadna pede um conselho para Álvaro, se continua fazendo a investigação ou não, e se pode ser perigoso para ela e Tadeu. Álvaro responde que entende, e pede para ela não se sentir culpada em mandá-lo essa mensagem. O médico tranquiliza Daphne e diz para ela não dar tanta comida para o bebê, pois o organismo dele está aprendendo a processar os alimentos. Ele pede que ela compre os remédios para o bebê. Ariadne agradece a Álvaro por suas palavras e diz que não irá incomodá-lo mais, e dá tchau. Olga pergunta a Álvaro com quem está falando. Álvaro diz que Ariadne mandou uma mensagem o pedindo conselho. Daphne pergunta a Gael se vai voltar à festa. Gael pergunta se Daphne não se incomoda que ele volte, já que é a despedida de Romena. Daphne diz que não se incomoda e o deixa ir. Olga encontra umas chaves nas coisas de Álvaro. Romena agradece a todos os amigos por terem ido à sua festa de despedida. Gael diz a Romena que devido ao que ocorreu entre eles no passado, quer se despedir dela a sós. Romena pergunta se ele não deveria estar com Daphne. Gael conta que ele e Daphne ultimamente têm tido alguns problemas por conta dos filhos dela, que são mais importantes para ela do que ele. Romena diz a Gael que se ele está com Daphne tem que ter muita responsabilidade com ela e os filhos. Gael pede a Romena que seja muito feliz e a beija. Romena corresponde ao beijo, mas depois se arrepende e diz a Gael que isso não é certo, pois são amigos. Ela pede que ele se cuide, pois Daphne é uma moça valiosa. No dia seguinte, Olga pergunta a Álvaro das chaves dele que encontrou. Álvaro diz que são chaves do seu estúdio, onde vivia. Olga diz que se ele continua pagando uma renda lá, é porque pretende voltar. Álvaro diz que não. Olga diz a Álvaro que se fingirem que estão juntos sempre, e bem, isso nunca irá mudar. Olga diz à amiga que Ariadna não para de mandar mensagens para Álvaro e não gosta que eles mantenham contato. Olga pede emprestado a casa de campo da amiga para ficar com Álvaro lá. João diz a Gael que seria melhor ele falar com Daphne sobre querer trabalhar em Miami. Olga diz a Eduardo que quando se separou de Álvaro,
se deu conta de todos os seus erros com a família dele e pede um conselho a ele. Eduardo diz a Olga que tem custado muito caro se aproximar de Ariadna, pois é muito difícil reconquistá-la. Olga diz a Eduardo que talvez Ariadna esteja gostando de alguém, já que é bonita. Álvaro comenta com Bruno que irá sair com Olga no fim de semana para tentar reacender o amor deles. Ariadna e Gemma procuram algo de Joaquim nas caixas que estão no porão. Bárbara os encontra lá e pergunta o que fazem ali. Gemma diz que estão procurando os documentos de Joaquim, que são os papéis, com algumas informações. Olga aconselha Eduardo a fazer de tudo possível para reconquistar Ariadna. Eduardo convida Ariadna e Tadeu para saírem juntos, para passear, mas Ariadna não gosta que o filho saia com o pai. Bárbara chega ali e pergunta a Eduardo por quê e quando pretende sair com Tadeu. E Ariadna? Eduardo diz que tem uma cabana para todos irem passar a noite lá. Tadeu insiste para sua mãe aceitar a proposta do pai. Bárbara diz a Lino que o passeio de Ariadna e Eduardo será curto e só passarão uma noite afastados. Gemma e Daphne dizem a Lino que irão se sentir muito seguras estando na casa com ele, já que ele salvou Bárbara. Gemma manda mensagem para Jimmy e diz que sua tia vai sair de viagem e pede para eles se verem. Eduardo, Ariadna e Bárbara chegam à mesma casa onde estão Álvaro e Olga. Tadeu também está por lá. Lino observa Gemma dançando com a filha de Daphne. Gael tenta se aproximar de Daphne, mas ela o rejeita. Lino diz a Gemma que naquela casa agora tem um mar de solidão por Bárbara ter saído. Gemma diz a Lino que ele e Ariadna não encontraram os papéis importantes que estão procurando. Lino se oferece em ajudar. Gemma diz que quando Ariadna voltar, ele pergunta para ela se pode ajudar. Daphne diz a Gael que escutou ele dizendo aos amigos que queria ter uma carreira em Miami e ele não quis dizer para ela. Eduardo, Ariadna, Bárbara e Tadeu chegam ao quarto onde irão ficar, na casa do campo. Olga diz a Álvaro que o lugar está divino e estão em família. Ela diz a Álvaro que será bom a vida de Eduardo e Ariadna ali, pois podem se reconciliar. Álvaro fica incomodado ao ouvir isso. Bárbara pede a Tadeu que leve Dino até ali fora para fazer suas necessidades, e o pai dele irá o ajudar. Tadeu diz que seu pai não gosta de ter um filho que não é normal. Bárbara diz a Tadeu que o pai dele voltou para estar com eles. Tadeu diz que não quer mais ficar triste pelo seu pai. Bárbara diz que ele é seu neto e sempre irá cuidar dele. Ela o abraça e diz que o ama muito. Está feliz de ser sua avó. Tadeu diz que é feliz tendo ela como vó. Chorando, Daphne diz a Gael que sabe que ele tem outros planos, que ela não está incluída. Gael revela a Daphne que deu um beijo na boca de Romena, na festa de despedida dela. Daphne fica chocada, mas diz que não irá agir como uma ciumenta, e eles têm planos diferentes para suas vidas. Gemma agradece a Jimmy por vir na sua casa, e diz que fica encantada por ele cuidar dela e se importar tanto. Jimmy pede para entrarem na casa. Gemma diz que Daphne está aí. Jimmy pede a Gemma para ir ao quarto dela para ficar juntos, sem que ninguém veja. Ela diz que também sente o mesmo e quer ficar com ele. Enquanto isso, na casa de campo, todos já estão jantando. Eduardo pede a Álvaro para falar com ele, mas Álvaro é grosso com Eduardo e diz que não está de bom humor para falar com ele. Bárbara pede que eles não falem assim. Olga pede a Álvaro que fale com o irmão. Ela diz que os braços dele não são para dar golpes em Edu, e sim para ela, pois abraçou ela toda a noite. Ariadna ouve tudo e fica triste. Gael diz a Daphne que será entrevistado e não sabe se será contratado. Daphne diz a Gael que seus filhos vão começar a vê-lo como pai. Gael diz que não se importa, já que ama os filhos dela. Daphne abraça o namorado. Eduardo pede a Álvaro para o aconselhar a recuperar Ariadna, já que ele é tão amigo dela. Ariadna diz a Álvaro que não voltará com ele. Álvaro pede a Eduardo que faça o correto e deixe Ari em paz. Olga fica nervosa com a atitude de Álvaro. Gemma diz a Jimmy que o ama. A moça chora ao relembrar toda a sua história triste com o homem que abusou dela. Gemma diz a Jimmy que acha que ainda não está pronta e nem preparada para se entregar para ele. Jimmy diz que entende e não irá falhar, pois a ama muito e não quer machucá-la, e muito menos brincar com ela. Ele diz que ela é a primeira mulher na sua vida com quem sente isso. Gemma diz que tem um pouco de medo, mas sente que seria sua primeira vez, já que ele sim a ama. Os dois se beijam. Demétrio dá tchau e sai. Lino pergunta a Gael se vai ficar ali para dormir. Gael diz que não, e já vai ir.
mais tranquilo, pois ele está ali para cuidar das mulheres. Álvaro vai atrás de Ariadna. Ariadna pede a Álvaro que a deixe em paz. Álvaro diz que é uma estupidez estarem separados, pois eles estão infelizes. Álvaro e Ariadna se beijam apaixonadamente. Tadeu os flagra. Quinta-feira, 5 de janeiro. Tadeu sai correndo depois de ter visto Ariadna e Álvaro se beijando. Daphne pede a Clarinha que jante para irem dormir. Lino está no seu quarto e se lembra de quando abusou de Regina e de outras mulheres e gravou a cena. Atormentado, o homem sai. Ariadna pergunta a Tadeu o que viu. Tadeu diz a Ariadna que viu ela e seu tio se beijando. Ariadna diz que eles não fizeram isso com a intenção de machucar alguém e se amam de verdade. Eduardo pede a Ariadna para conversarem. Tadeu sai com o pai para procurar Dino. Álvaro diz à mãe que Ariadna está mais tranquila. Olga diz a Álvaro que ele deve pensar em Tadeu como todos da família. Ariadna diz a Tadeu que o ama e se importa que ele esteja bem. Tadeu pergunta à mãe se já que ama seu tio Álvaro, por que não pode ficar com ele. Ariadna diz que sente amor por Álvaro, mas sem afeto e respeito por outras pessoas. Tadeu pergunta o que vai acontecer com ele, seu pai. Ariadna diz que Tadeu é o mais importante para ela, e Eduardo, se quiser, apenas pode ser seu amigo. Ariadna pede a Tadeu que não conte a ninguém o que viu. Olga e Álvaro estão deitados na cama. Ela quer fazer amor com ele, mas ele está nervoso por ela ter trazido sua família até ali. Álvaro diz a Olga que irá dormir em outro lugar e sai. Olga fica triste. Lino está com uma máscara e luvas e procura alguma prova que o incrimine no quarto de Ariadna. Ele acaba derrubando um objeto. Daphne e Gemma escutam e se assustam ao ouvir o barulho. Daphne anda pela casa e abre a porta, mas não vê Lino e nem ninguém ali e decide sair. Lino certifica que Daphne saiu e continua a vasculhar nas coisas de Ariadna. Ariadna recebe uma mensagem de Álvaro perguntando como foi com Tadeu. A Ariadna diz que está bem e seu filho está mais tranquilo. Álvaro pede a Ariadna para vê-la no jardim e Olga não irá acordar, pois tem um sono pesado. Ariadna se nega. Álvaro diz que quando voltarem para o México, irão se encontrar no seu estúdio para conversarem. Ele diz que irá se separar de Olga porque não a ama. Amanhece. Todos acordam e tomam café. Olga e Álvaro chegam bem depois. Dizem que já irão embora para resolver assuntos de trabalho. Bárbara diz que também vai. Ariadna fica enojada por ficar ali sozinha com Eduardo e Tadeu. Gemma pergunta a Lino se não quer ir tomar café com elas. Lino diz que irá logo logo. Lino está com a agenda de Joaquim e ontem à noite ele conseguiu pegar no quarto de Ariadna. Gael diz a João que Daphne se incomodou um pouco depois que descobriu que ele pretende trabalhar em Miami. Tadeu pede a Eduardo para brincar com ele. Eduardo aceita brincar com ele. Ariadna diz a Eduardo que quer voltar para o México. Bárbara agradece a Olga por suas boas intenções para tentar reconciliar a família, mas Ariadna botou tudo a perder. Mas mesmo assim, foi bom deixar Edu na casa sozinhos. Lino diz a Bárbara que sentiu saudades dela e está feliz por ela ter voltado. O médico diz a Linda que nos exames dela encontrou tranquilizantes em excesso, que ela ingeriu. Clarinha diz a Daphne que sua avó Bárbara está de volta. Bárbara pede a Daphne que não impeça seu filho de cumprir seus sonhos profissionais. Ariadna, Eduardo e Tadeu retornam de volta ao México. Ari não gosta que Eduardo vá ali na casa de Bárbara todos os dias e diz que só o suporta por causa de Tadeu. Anoitece. Olga diz a Álvaro que esteve pensando em ter um fim de semana para eles sozinhos, porque quer que estejam juntos. Álvaro diz a Olga que ela não é a mulher que ele ama. Olga chora e diz que nada é impossível. Álvaro diz que quer terminar com ela e vai fazer suas malas. Olga diz a Álvaro que se ele sair de sua casa, que se esqueça dela e de sua filha. Bárbara e Lino vão ao restaurante jantar. Bárbara diz que se sentiu muito feliz ao chegar em casa e Clarinha chamar de vó. Lino diz a Bárbara que ama muito. Olga sofre com a separação de Álvaro. Álvaro pede a Olga que não o separe da filha, pois vai estar pendente da criança e não vai brigar com ela para tirar a menina dela quando nascer. Olga pede a Álvaro para conversarem amanhã com mais calma. Álvaro diz que tomou uma decisão e não vai mudar. Bárbara diz a Lino que se encanta em escutar tantos planos dele para ela e eles dois como casal. Lino dá um beijo em Bárbara. Ariadna percebe que as agendas de Joaquim, que pegou, sumiram de seu quarto e pergunta a Tadeu se pegou. Ele diz que não.
Álvaro manda mensagem para Ariadna, dizendo que já terminou com Olga e pede para se verem amanhã no seu estúdio. Ariadna decide se encontrar com Álvaro amanhã. Tadeu e Ariadna procuram pelas agendas nas caixas, mas não encontram. Amanhece. Ariadna está saindo. Eduardo está ali e se oferece em levar Tadeu para a escola. Daphne leva Clarinha na escola. Olga pergunta a Álvaro se não vão conversar hoje. Álvaro diz que está cansado. Olga diz que também está cansada de lutar pela família deles e nada disso dá certo. Olga pede que ele vá embora. Ariadna pede a Tadeu que se comporte e à tarde se vêem. Eduardo se despede do filho e sai com Ariadna. João diz a Daphne que quer ser contratado para trabalhar em Miami, mas Gael também está concorrendo com ele. Gael dá uma entrevista para o dono de uma empresa em Miami. Gael questiona se há chances de contratá-lo. O velho diz que será difícil, mas que ele tem chance sim. Eduardo leva Ariadna até o apartamento que quer comprar para eles viverem ali. Edu diz que renunciou ao trabalho na empresa americana para ficar com ele e Tadeu. Olga diz à amiga que de jeito nenhum deixará Álvaro e Ariadna ficarem juntos e fará algo. Ela diz que tirou cópias das chaves do estúdio de Álvaro, sem ele saber, e irá lá. Eduardo diz a Ariadna que só levou ela até o apartamento para dar gosto a ela. Ari diz que não quer saber nada dele e sai. Edu vê que Ari deixou a bolsa ali. Álvaro mandou uma mensagem pro celular de Ariadna. Eduardo escuta o barulho do celular e tenta pegá-lo, mas Ariadna acaba voltando antes e pega sua bolsa. Olga procura Álvaro na empresa. Bruno diz que ele acabou de sair. Olga sai. Ela vê Álvaro dentro do carro e decide sair atrás dele e segui-lo. João dá sua entrevista para a empresa de Miami. Olga vê Ariadna chegando no estúdio de Álvaro. Álvaro fica feliz ao ver Ariadna e a abraça. Álvaro pergunta se ela está disposta a voltar com ele. Ariadna diz que o ama. Álvaro diz que a única maneira de defender isso é estando juntos. Ari diz que tem que pensar no seu filho, que pode ser afetado com tudo. Álvaro diz que o que eles sentem está muito mais grande que eles dois. Ariadna pergunta se é certo o que estão fazendo. Álvaro diz que sim. Ariadna o beija apaixonadamente. Olga liga para Bárbara e diz que precisa de ajuda dela e é uma coisa urgente. Álvaro se deita na cama com Ariadna e começam a fazer amor. Olga chega ao apartamento com Bárbara e fica chocada ao vê-los juntos. Sexta-feira, 6 de janeiro. Bárbara dá um tapa na cara de Álvaro e diz que é a mulher do seu irmão. Ariadna diz que quando ela e Álvaro se apaixonaram, Eduardo já tinha ido. Olga pede que ela não justifique. Álvaro percebe que Olga já sabia e pergunta desde quando. Bárbara responde e diz que desde quando eles são amantes. Eduardo conta ao amigo que está confiante que com o tempo Ariadna o aceite. Olga acusa Ariadna de ter se metido entre ela e Álvaro. Bárbara diz a Álvaro que entende e todos se portaram bem. E eles não pensaram na família, e para um egoísta vale mais o prazer do que a felicidade. Bárbara vai embora, decepcionada. Ariadna sai para falar com Eduardo e esclarecer tudo. Olga está chorando. Lino observa cada página da agenda com muito cuidado para descobrir pistas. Daphne diz a Lino que agora é a aula de inglês dele e vão começar. Gael comenta com a amiga que foi muito bem na entrevista com a empresa de Miami. João chega e diz a Gael que o dono ficou muito interessado no seu currículo e foi muito bem. Olga diz a Álvaro que o que é seu sempre é seu e não entende como se meteu com Ariadna. Álvaro diz que Ariadna é uma grande mulher e até se sacrificou por eles. Álvaro diz a Olga que seu casamento acabou faz tempo, pois já não a ama. Olga diz a Álvaro que está esperando uma filha, que é o sonho deles. Álvaro diz que essa filha não vai resolver o desamor deles. Ele diz que ela cometeu um erro terrível em ter trazido sua mãe ali. Olga diz a Álvaro que está decidida a não se humilhar mais por ele, mas diz que isso terá consequências. Ela pede que ele seja feliz e sai. Ariadna vai em casa e diz a Bárbara que elas têm que conversar. Bárbara diz a Ariadna que ela é uma safada e seduziu Álvaro. Ari diz que não é nada do que ela está dizendo e ama Álvaro e vai lutar por esse amor. Velha bruxa, Bárbara diz a Ariadna que ela é uma mulherzinha que se meteu na sua casa para destruir sua família. Ariadna fica triste. Álvaro telefona para ela e pergunta se já falou com Eduardo. Daphne diz a Lino que a aula foi muito produtiva e ele está aprendendo muito. Enquanto isso, em Los Angeles, Linda está se recuperando a cada dia. Ela diz que não sabe nada de Eduardo e tenta ligar para ele, mas não consegue, pois o celular dele parece estar desligado.
Ariadna diz a Álvaro que tem que falar com o Eduardo sozinha, pois tem um filho com ele. Álvaro diz que está bem, mas precisa vê-la. Lino diz a Bárbara que a entende, e ela conta com seu apoio em relação à traição de Ariadna. Bárbara pega a sopa de Ariadna e joga no chão, e diz a Daphne Gema que essa feminista estava se enrolando com seu filho. E era o Álvaro. Olga diz à amiga que Álvaro e Ariadna não vão ser felizes facilmente. Olga sente uma pequena dor. Paulo visita Olga. Bárbara pede a Ariadna que assuma o que fez diante de todas. Ariadna diz que Álvaro e ela se amam. Daphne pergunta a Ariadna como foi capaz de se meter com o cunhado. Bárbara teme pela reação de Tadeu ao saber de tudo. Ariadna pede a Bárbara que não a julgue tanto. Bruno diz a Álvaro que agora a bomba explodiu e ele e Ariadna podem estar tranquilos. Álvaro diz que sim, e não, pois essa bomba vai ter consequências sérias. Olga diz a Paulo que não tem nenhuma relação com ele. Paulo diz que está desesperado e trouxe apenas o documento do seu projeto ali. Olga diz que irá revisar e pede que ele vá embora. Ariadna diz a Bárbara, Daphne e Gema que Eduardo a abandonou e a deixou desprotegida. E já Álvaro a ama e cuidou dela muito bem. Bárbara diz a Ariadna que ela não pode seguir vivendo ali. A Ariadna diz que em menos de uma semana irá embora dali. Eduardo telefona para Ariadna. Ari pede para conversarem agora mesmo. Daphne diz que uma família deve estar unida e agora a bebê de Olga ficará sem pai. Bárbara diz que Daphne tem razão e é difícil viver sem um homem. Gema tenta defender a Ariadna, mas Bárbara proíbe a sobrinha. Lino leva um café a Bárbara e pede que fique tranquila. Bárbara diz a Lino que quer Ariadna longe dali e de sua família. Ariadna se encontra com Eduardo na cafeteria. Eduardo pede perdão pelo que aconteceu com eles essa manhã e queria ter a vida que tinham novamente, pois se arrependeu do que a fez. Ariadna diz a Eduardo que ele apenas quer voltar com ela porque não sabe conseguir ficar só. Eduardo diz que não há nada como uma família. Ariadna diz a Eduardo que não ama e tem outro homem em sua vida. Bárbara diz a Lino que tem certeza que Ariadna é capaz de tudo para levar Tadeu para longe dela. Lino aconselha a Bárbara a não falar assim, já que está de cabeça quente. Jimmy está saindo mais cedo para se encontrar com a namorada. Hilda pede a Jimmy que estude muito, pois é muito inteligente, e assim irá tirá-los da pobreza. Ariadna diz a Eduardo que quando ele foi embora, uma pessoa apoiou muito, e pouco a pouco se apaixonou por ele. Eduardo percebe que ela está falando de Álvaro, e fica chocado. Ari confirma que é dele. Lino lê uma matéria de Ariadna e vê um vídeo onde ela fala mal dos violadores. O velho ceboso diz que Ariadna tem algo que ele quer e precisa dela perto dele. Eduardo diz a Ariadna que não pode ser e ela está saindo com seu próprio irmão. Ari diz que Bárbara acaba de saber. Eduardo fica furioso por ter sido traído com o próprio irmão. Gael combina de almoçar com Daphne. Ariadna manda mensagem para Álvaro, dizendo que já falou com Eduardo. Álvaro pergunta se ela está bem. Estefânia comenta com Ariadna que os avanços de Tadeu estão incríveis e muitas mães elogiaram ele. Ari fica feliz. Ariadna leva Tadeu para almoçar em um restaurante. Jimmy e Gema se beijam e passam um momento feliz juntos. E conversam sobre seus planos de quando sair da escola e entrar para a faculdade. Álvaro visita Bárbara. Bárbara diz que muito em breve Ariadna vai embora dessa casa para sempre. Bárbara diz a Álvaro que ele é um traidor e traiu toda a família e faltou respeito a ela e está decepcionada com ele. Álvaro diz à mãe que não traiu ninguém. E Eduardo abandonou a Ariadna e teve liberdade por aí com quem quis. Bárbara pede que ele cale a boca, pois está deixando Olga pela qualquer da Ariadna. Álvaro diz à mãe que ela acha que tem a verdade absoluta e pergunta por que todos têm que agir como ela ordena, pois ela é uma mulher intransigente e controladora, e além do mais, asfixiante. Bárbara fica furiosa e dá um tapa na cara do filho. Daphne busca Clarinha na escola. Gael chega até Daphne e saem para almoçar. Bárbara diz a Álvaro que tem vergonha dele. Álvaro diz que ser asfixiante não é ofensa, e por mais que seja sua mãe, não vai deixar ela falar mal de Ariadna, e nada vai deixá-lo mais feliz do que ir com ela. Chorando, Bárbara diz a Álvaro que se ele fizer isso, nesse dia que se esqueça dela para sempre. Daphne diz a Gael que depois da discussão que Ariadna teve com Bárbara, logo mais sairá da casa, e conta que já suspeitava
que ela e Álvaro estavam envolvidos. Gael diz que eles têm que ser felizes, já que se amam. Álvaro diz à mãe que as diferenças que ela coloca entre todos os irmãos os afasta e os machuca. Bárbara pede que ele não diga estupidez. Álvaro diz à mãe que quando algo se separou dele, ela botou a culpa nele por tudo, mas com Eduardo ela sempre justifica todas as atitudes dele. E com ele, ela foi cruel e egoísta, e pela sua felicidade não se importa em perdê-la. Bárbara diz a Álvaro para pensar no que está fazendo, e se sair nesse momento, estará morta para ele. Álvaro sai. Bárbara chora muito. Olga procura Álvaro na empresa. Bruno diz que não sabe onde ele está. Olga diz que irá desfazer a sociedade que eles têm. Gemma e Jimmy são um casal muito feliz. Umas meninas pedem a Gemma que não se aproxime da escola, pois tem umas mães protestando para ela sair da escola devido à gravidez. Bruno diz a Álvaro que Eduardo esteve na empresa procurando por ele. Eduardo encontra Álvaro em casa e o agride. Desesperada, Bárbara pede que eles parem de brigar. Lino vai tentar ajudar e Álvaro dá uma cotovelada nele. Bárbara ajuda Lino. Lino aproveita o momento para chamar Bárbara de meu amor. Eduardo e Álvaro ficam chocados ao ouvir isso.